Então vamos lá. Agora nós vamos ver onde na obra básica eu vou coletar alguma informação sobre a ação magnética. Que vocês vão ver que vai ser basicamente na Gênesis. Mas eu vou começar lá no Livro dos Espíritos, porque no grupo mesmo eu sempre digo que quem não entender a questão 27 do Livro dos Espíritos, decora, porque senão não vai à frente. Essa, para mim, é uma questão, sim, estrutural do Espiritismo, é a questão 27. Quando é perguntado para os Espíritos, né, sobre os elementos gerais do universo, os Espíritos respondem, é uma trindade universal. Deus, o Criador, os Espíritos, né, que é o fim da criação, motivo pelo qual a criação foi feita, e o meio pelo qual a gente vai se desenvolver, que é a matéria. Então, tudo que a gente pegar tem esse princípio. Deus não é só o princípio, Deus é Deus, né? Mas tem dois princípios. Ou é material, ou é espiritual. E aí que nós vamos nos assentar. E espiritual é o homem, né? Espiritual é quem pensa. Se a gente se confundir, o princípio espiritual é o princípio inteligente. Então, tudo que tem inteligência não é matéria. Na questão 62, Kardec começa suas preocupações com o fluido vital, que ele vai chamar de princípio vital. E depois ele vai tratar como fluido vital. E aí nós precisamos entender aquele raciocínio que eu fiz do conhecimento crescente. Né? Ele começa com os termos que ele traz lá do magnetismo. Por que eu estou dizendo que não é um princípio vital? Porque na 64 ele vai dizer que o fluido vital vem do princípio material. Então, para o princípio vital, existe uma coisa anterior, que é o fluido cósmico universal, porque ele também é matéria, certo? Deu para entender? Deu, que bom. Na 65, ele vai dizer que o fluido vital também pode ser chamado de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Então, aqui ele começa a relacionar o fluido vital como uma energia, certo? E na 66, que a pergunta é se todos nós temos o mesmo princípio vital, ele vai dizer que modificado pela espécie, os espíritos vão dizer, ele vai dizer, é esse fluido vital que dá movimento, atividade e o distingue da matéria inerte. A matéria inerte, ela não tem vitalidade, ela não tem fluido vital. A planta tem vitalidade, né? Não é fácil ver uma plantinha que está com a vitalidade, uma plantinha que está murchinha, né? Então ela tem vitalidade. Então, o fluido vital está lá no início do Livro dos Espíritos, causa uma confusão na cabeça dos estudantes, mas a gente tem que entender que é só uma modificação do fluido cósmico universal. Em que ela já de início vai ser associado com aquele fluido lá que o Mesmer estava pesquisando, que é o fluido magnético. Certo? E aí ainda vai insistir na 67, né, sobre a vitalidade, e ele vai dizer isso, ó, que é necessária a união de fluido vital e do corpo físico para que a gente tenha a vida. Então, o que ele está dizendo aqui? Não tem um antes e um depois para a gente viver. Para a gente viver tem que ter os dois. Não tem um é princípio do outro. Um é matriz do outro. Não tem nada disso. Ele está dizendo, se não existir os dois, não tem vida. A gente não levanta da cama, não tem movimento. Lembra do conceito de movimento do Mesmer? Ele só é obtido quando a gente junta. Tá? E aqui eu trouxe duas questões para tirar algumas dúvidas que eu vejo assim que estão inteiramente enraizadas no Espiritismo e são falsas. Eu não sei se eu deveria explicar a crença falsa, mas tem gente que diz assim, quando a gente nasce, a gente recebe uma quantidade de fluido vital e vai gastando, quando termina de gastar, morre. Isso está errado, gente. Isso está errado, essa concepção que está intrínseca no Espiritismo. Por quê? Porque na 68 é perguntado qual é a causa de morte nos seres vivos. A exaustão do órgão. Então lembra, o estar vivo tem que ter corpo e fluido vital. Mas a causa da morte é que o corpo deixou de funcionar. Porque o fluido vital eu posso assimilar. E se eu não assimilasse, se a gente viesse com uma carga de fluido vital já desde o início da vida programada, vocês iam ver como é que ia ser nessas crianças, com a vitalidade de subir em parede e em teto, né? Não é o caso. Não é o caso. Então a vitalidade ela é assimilada durante a vida, tá? E o que causa a nossa morte é que o físico se esgota.
Não é o fluídico, é o físico que você desgasta. Porque por ser físico, tudo que é físico sofre desgaste. Essa é uma lei da física. E aí na questão 70 tem uma explicação lá que diz assim, ó, a quantidade de fluido vital se esgota. Sim, ela se esgota. Pode tornar-se incapaz de entreter a vida, se não for renovada pela absorção e assimilação da substância que eu contém. Então eu tenho que estar absorvendo fluido vital no meu dia a dia, depois a gente vai ver que é pela respiração. Já vou adiantar um pouquinho lá da frente, para que eu continue vivendo, mas eu consigo assimilar. Não é esse o ponto. Eu posso ter problema, não conseguir assimilar bem, né? A gente tem problema da alimentação, a gente respira mal, tudo tem a ver com o meu órgão físico não conseguir dar o suporte para a minha vida. Mas ele se esgota sim, mas eu posso ir assimilando ele. O fluido vital também, e aí é o segundo ponto, que é o que vai nos interessar bastante, pode ser transmitido de um indivíduo para outro. O indivíduo não consegue absorver, mas um outro indivíduo pode transmitir para ele. Aquele que tem o fluido vital em maior quantidade pode dá-lo a quem tem menos e, em certos casos, fazer voltar a vida, né, a vitalidade, àquele que estava prestes a se extinguir. Então, são dois aspectos. Eu posso manter a minha carga de fluido vital sozinho e eu posso receber de outra pessoa. Vamos ao livro dos médios. Aqui eu vou passar rapidamente, que não é nosso foco o médio curador, tá? Até porque vocês vão ver que o médio curador, ele não é ordinário, não tem um monte de espírito de médium curador por aí. Então a gente não vai se deter muito, vai tentar primeiro entender todo o fenômeno, que eu acho que é mais relevante. Então no livro dos médios, assim, diremos apenas que esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que certas pessoas têm de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Eu vou escolher um bom médico para vocês terem uma ideia. Jesus. Até quando ele estava de costa e sem menor intenção, as pessoas tocavam nele e se curavam. Mas eu vou citar um outro exemplo para a gente entender. Todo mundo aqui deve ter visto um filme Predestinado, né, que é do Arigó. Embora o Arigó fizesse uma encenação toda lá, né, para chamar atenção, para ir para a mídia, porque aí é os espíritos usando do que eles podem para nós chamar atenção. O fato é um só, ele conseguia curar as pessoas, pá, na hora. Então vou deixar ele como exemplo nosso de médium curador. Disse, sem dúvida que isso mais não é do que magnetismo. Então a pessoa vai dizer, mas isso é magnetismo. E aí Kardec quer dizer, porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno, sem dificuldade, reconhece que há mais alguma coisa. Então, sim, é magnetismo. Um médium como o Arigó, um médium como Jesus, é magnetismo. Só que às vezes tem alguma coisinha a mais aí que a gente precisa entender, né? Às vezes, a gente precisa entender que nós estamos falando de Jesus Cristo. E às vezes a gente precisa entender que no caso do Arigó, ele tinha um mentor que tinha esse trabalho e que provavelmente era um grande magnetizador. Né? Ou seja, ele manipulava o fluido vital com uma facilidade que não é ordinária. Não é todo mundo que tem. Tá? Mas é magnetismo. Isso aí a gente tem que ter em mente que a gente entendendo todo o processo também serve para esse caso. Tá? A magnetização ordinária, ele está falando de médio curador. Então ele está agora falando não do médio curador, mas da magnetização quando não é o médium. É um verdadeiro tratamento seguido, regular, metódico, no caso em que apreciamos as coisas se passam de modo inteiramente diverso. Então, o magnetizador é um tratamento, vai lá, né, é o nosso passe. Né? O médio curador, né, é um modo diverso. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente, fazer o procedimento da forma conveniente. Por exemplo, nós sabemos que elevar o pensamento é importante. Não, mas todos nós podemos, em alguma ordem, treinar isso. Mas não é uma habilidade, então você pode desenvolver. Ao passo que nos médios curadores, a faculdade é espontânea. Ou seja, ele pode nem querer curar, mas ele cura. Né? E alguns até possuem a faculdade de curar
sem nunca ter ouvido falar em magnetismo, sem entender nada disso aí. Tem alguns que não conhecem espiritismo. Imagina se as graças de Deus só fossem dadas para determinados grupos. Ah, não, isso aqui só vai ter se o cara for espírita. Se não for espírita, não vai conseguir curar. Não existe isso, né, gente? Nós temos lugares no mundo onde nem se despertam para a existência dos espíritos e tem gente lá que cura, né? Eu sempre penso numa amiga minha, não vou dizer quem é para você, senão vocês vão ver na casa dela, que as pessoas iam na casa dela porque diziam assim, cara, eu vou lá, eu me curo. Ela é católica, ela não acredita nessas coisas, mas as pessoas vão na casa dela se curar. Até eu vou na casa dela se curar. Então vocês veem que a coisa é complicada. Ela é o espontâneo, né? Não tem nada absolutamente a ver com ela conhecer o assunto. A intervenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, né? Mediunidade é somente quando há um intercâmbio com outro ser inteligente. Se faz manifesta em certas circunstâncias, sobretudo se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificadas de médium curadores, recorre à prece, que é uma verdadeira vocação. Ele está dizendo o seguinte, na mediunidade de cura, nós temos que considerar que há uma intervenção de um espírito que ali muitas vezes está atendendo à evocação, que é uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente. Às vezes, nós estávamos falando disso no intervalo, que às vezes o que vem ali para se curar não tem mérito, mas aquele que evoca tem. E para aquele que evoca, vai ser atendido porque ele quer. Isso não quer dizer que a pessoa não possa depois voltar a ficar doente, né? Se ela não corrigir os probleminhas dela, ela vai voltar. E aí nós falamos para a Gênese, capítulo 14, quando Kardec vai explicar os fluidos, que é um conceito importante da gente entender o fluido, que é um conceito que para a ciência moderna, eu acho que só foi explicado a partir de 1905 com Albert Einstein, mas que o Espiritismo já trabalhou lá em 57, no Livro dos Espíritos. E aí nós vamos fazer esse recorte aqui do capítulo, diz assim, o fluido cósmico universal, que é aquele princípio material, né, que é a matéria elementar primitiva, assume dois estados, um visível e um invisível. O visível é o estado dos nossos corpos, aqui nós estamos percebendo. E o invisível é tudo que está no mundo espiritual, que a gente fala que tem, mas não consegue ver. Pelo menos não quem é médium, né? Então, Kardec chamou de o estado de eterização e o estado de materialização. A matéria etéreo-fluídica tem para o espírito uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis. Então, quando a gente está desencarnado ou quando a gente está dormindo, que a gente se liberta do veículo físico, a gente vê as coisas no plano espiritual achando que é igualzinho ao que a gente está vendo agora. Mas aquela matéria é mais rarefeita, tá? Não consegue ser percebida quando a gente está vigilante no corpo físico. Aqui eu trouxe uma curiosidade, porque Leon Denis, no livro No Invisível, ele faz uma afirmação corroborando essa crença, mas ele adiciona o entendimento de que quanto mais rarefeita fica essa matéria, ela se torna uma energia. E é interessante, porque ele escreve No Invisível em 1903. E a teoria do Einstein, da equivalência matéria-energia, de 1905. Então, Leon Denis publicou a teoria do Einstein antes dele. Essa é a conclusão que eu chego. Por que ele publicou? Porque Kardec deu fundamento para ele dizer isso, né? A codificação de Kardec. Então, ele diz, o estudo dos fenômenos espíritas nos faz conhecer estados de matéria e condições de vida que a ciência havia há longo tempo ignorado. A matéria, tornada invisível, imponderável, se encontra sob formas cada vez mais sutis, que Kardec deu um nome, fluido. O que é fluido para Kardec? É um estado entre a matéria bruta e a energia pura. No meio do caminho aqui tem um monte de estado que a matéria pode se manifestar. Uma parte dessa maneira com que ela pode se apresentar, Kardec recortou e falou, isso aqui é fluido. Né? Matéria intangível, matéria imponderada, que não pode ser percebida pelos 5 sentidos do homem encarnado. À medida que ela se rarefaz, adquire novas propriedades e uma capacidade de irradiação.
que na verdade a matéria bruta também tem, nós vamos ver depois. Torna-se uma das formas de energia. Então, ele vai afirmar, gente, categoricamente, que a matéria vai ficando mais rarefeita até virar energia. É o que o Einstein nos ensinou lá quando ele disse E igual a mc ao quadrado. Só que ele só publicou isso 2 anos depois. Aí Kardec vai abrir um capítulo que diz curas. Está na Gênese, né? E daí no item 31 ele vai dizer assim, o fluido universal, ele está falando aqui do fluido cósmico universal, cortou o cósmico e ficou igualzinho ao Mesmer. Fluido universal condensado no perispírito, que nós sabemos que o nosso perispírito é feito do fluido universal, porque nosso perispírito é matéria, não pensa, quem pensa é o espírito. Pode fornecer princípios reparadores ao corpo. E aqui a gente tem que entender. Quem cura o corpo é o perispírito. Porque é ele que dá os princípios reparadores. Depois nós vamos explicar isso melhor. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte de substância do seu envoltório fluídico. Como é que ocorre a cura, que eu não entendi nada? O espírito vai acionar a matéria do perispírito e o perispírito é que vai agir no corpo. E isso é fácil de entender quando a gente vê que Kardec está sempre associando o perispírito ao estado intermediário. O espírito não age direto no corpo. O espírito age no perispírito, o perispírito no corpo. Certo? A cura se opera mediante a substituição de uma molécula sã por uma molécula não sã. Né? A cura... Substituição de uma molécula mal sã por uma sã. Isso. Bem corrigido. Né? O poder curativo estará diretamente na razão direta da pureza da substância, da pureza do fluido, né? Que vai ser inoculado no corpo. Mas depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções. Por que das intenções? Porque a intenção é que vai determinar a vontade, é que vai determinar o quanto o fluido vai ser puro. Nós sabemos que os espíritos manipulam a matéria invisível por pensamento e vontade. Nós vamos voltar lá. E é a parte que ele vai mais na raiz do negócio para explicar a parte que não está no magnetismo, quer dizer que a ação fluídica pode se dar de 3 formas. Né? Vamos lá. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes. Algumas vezes é lenta, reclama tratamento prolongado, como o caso do magnetismo ordinário. Não adianta vir só uma vez na casa espírita, tomar o passe e achar que curou. E há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio da imposição da mão ou até exclusivamente por ato da vontade. Entre os dois polos, o que cura imediatamente e aquele que é um tratamento prolongado, tem vários tipos. Né? Vai haver vários tipos de curas. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez. O princípio é sempre o mesmo, fluido, a matéria quintessenciada, a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e circunstâncias especiais. E aí ele vai dizer, então tem 3 tipos de fazer ação magnética. O próprio fluido magnetizador. Não tem intervenção de espírito, né? É simplesmente a pessoa, é a mãe que vai lá e faz o afago no filho e através daquilo ela consegue transmitir o fluido, num processo que a gente vai dissecar aqui depois, e a criança vai ficar melhor. Né? Não tem interferência nenhuma de espírito. A segunda maneira é só o espírito. É a mãezinha desencarnada que vê o filho sofrendo e vem no plano espiritual e socorre o filho sem nenhum encarnado participar de nada. Porque se a gente dependesse sempre da ação de alguém encarnado, talvez a gente já tivesse passado muito mais perrengue na nossa vida, né? Porque às vezes os únicos que nos socorrem são os bons espíritos. E o terceiro, que é o que, vamos dizer assim, a gente mais pratica dentro da casa espírita, que é misto. E essa pessoa não é médium, tá, gente? Não existe médium passista, tá? Existe médium de cura, mas não existe médium passista, como eu vejo tanta gente dizer. Existem pessoas
que praticam o magnetismo na casa espírita, com o auxílio dos amigos espirituais, num processo que Kardec chamou de misto. Mas não é uma mediunidade, porque mediunidade é uma coisa mais clara, que há uma comunicação inteligente do espírito com, ou de uma entidade inteligente fora daquele que está se comunicando. Então não dá para caracterizar como mediunidade passista, que não existe. Então isso aí Kardec chamou de magnetismo espiritual. É quando nós queremos magnetizar alguém, nós não temos força suficiente, nós não temos vontade suficiente, nós não temos crédito suficiente, nós não temos conhecimento de como realmente conseguir um resultado melhor, e os espíritos vêm em nosso socorro. É misto. É o encarnado e o desencarnado trabalhando junto. Então, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento, magnetismo misto. No 34, Kardec vai dizer assim, no item 34, Kardec vai dizer o seguinte: é muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica. Comum. E pode desenvolver-se por meio do exercício. Mas a de curar instantaneamente pela imposição da mão, essa é mais rara, e o seu grau máximo se deve considerar excepcional. Volta do Cristo, né? Cristo curava na hora. No entanto, em épocas diversas, e no seio de quase todos os povos, surgiram indivíduos que a possuíam em grau eminente. As curas desse gênero atentam num princípio natural e que o poder de operá-las não constitui privilégio. O que se segue é que elas não se operam fora da natureza, porque o Espiritismo sempre dirá que não há milagre. Então a explicação é a mesma do magnetismo, só que tem determinadas condições que precisam ser examinadas caso a caso, e por isso Kardec não vai dar um parecer, porque tem que olhar caso a caso, né? Volto a dizer, eu comparei aqui o Arigó com Jesus. O que tem de diferente não tem nada a ver uma com a outra. Jesus é um espírito evoluído, né? E, portanto, ele pratica o bem, às vezes sem pensar, né? Que na mulher lá hemorrágica, ele está de costas, ele nem vê a mulher chegar. E o Arigó é uma missão dele. Não, ele veio com esse propósito de chamar a atenção, de fazer aqueles alardes que ele fazia. Eu estou chamando de alarde, peço que ele me desculpe mais ainda, o mentor dele, né? Mas o objetivo era chamar a atenção mesmo. E eu trouxe aqui um pouquinho do Evangelho, e no Evangelho eu já vou falar da prece. Mas por que eu vou falar da prece? Porque Kardec explica o mecanismo do pensamento lá no capítulo que ele trata da prece. Então nos interessa. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. E quando a gente entender o pensamento, nós vamos entender o fluido magnético, porque ele se comporta junto ao pensamento. Porque o fluido magnético é manipulado por pensamento e vontade. Então, se a gente entender o pensamento, a gente vai começar a entender um pouquinho como é que esse fluido vai se transmitir. Né? Precisamos nos conceber mergulhados no fluido universal. Conceito de mesmo. Né? Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é do som, com a diferença de que a vibração do ar são circunscrita, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Então, se a gente produzir o som num ambiente que tenha vácuo, o som não aparece, porque ele precisa do ar para deslocar a onda eletromagnética. O fluido é mais ou menos similar, mas ele não tem limitação. Ele vai ao infinito, porque tem fluido universal em qualquer lugar do universo, certo? Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro pensamento. A energia da corrente guarda proporção com pensamento e vontade. Aqui que nós começamos a entender a explicação espírita. Porque a gente começa a entender, lembra que Mesmer dizia que as forças caminhavam do lado esquerdo para o direito? Não, aqui a gente começa a entender que a gente estabelece entre nós correntes fluídicas. Correntes de energias. É aí que vai se dar o processo da cura, da influência também. Às vezes não é cura, às vezes é influência. Às vezes é influência até para o mal, mas o mecanismo é o mesmo. É estabelecer uma conexão. Essa conexão é feita como a gente faz ali na tomada do fio. Emenda as duas pontas e a corrente passa. Aqui nós precisamos emendar pensamento e vontade para que essa corrente se reestabeleça
ou se estabeleça entre duas pessoas. E é isso que a gente tem que entender. Essa corrente fluídica. Ou magnética, se a gente preferir. Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar inspiração dos bons espíritos, granjear deles forças para resistir aos maus pensamentos. E aí o que os espíritos fazem quando vêm nos atender não é afastar o mal de nós, né? A gente diz, tira a tentação de perto. Não tira a tentação de perto. Eles nos ensinam a pensar em coisa boa. Eles tentam nos convencer a pensar em coisas boas, né? Afastar de nós o mau pensamento. Os espíritos, sendo precisos, suprem a insuficiência de quem ora. Eu falava, eu estou orando por alguém, eu não tenho condição de fazer essa intervenção, mas alguém que atende o meu apelo pode. E a minha intercessão, se há mérito, ela vai ser atendida. Ah, mas quem está recebendo não merece. Merece, né? Porque se alguém rezou por ele, algum mérito ele tem. A gente que gosta de crucificar as pessoas e grudar na cruz, tá, gente? Bons espíritos não fazem isso. Então, ora agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhes momentaneamente uma força excepcional, que eles também fazem isso. Nos reforçar, do ponto de vista da nossa vontade, para que a gente consiga proceder o que a gente quer fazer, né? Quando nos julgam digno disso, né? Repelida só é a prece do orgulhoso. Tá? Quando a pessoa diz, não, sou eu que curo, sou eu que faço, sou eu que consigo, você fica sozinho. Né? Os espíritos não vão se juntar a alguém que é tão orgulhoso assim. Está no pensamento o poder da prece. A influência do lugar, do tempo, se está de joelhos, se está deitado, se está em pé, se é de manhã, de tarde, não tem nenhuma. É só pensamento e vontade. A prece em comum, quando é feito junto, ela tem mais poder. Por quê? Porque daí não é um pensamento, é o pensamento de várias pessoas, é a vontade de várias pessoas, eles se unem e tomam uma proporção muito maior. Daí Kardec só disse isso sobre magnetismo, gente. Ou pelo menos eu só encontrei isso, né? Mas é que ele falou mais na obra básica, né? Eu não peguei revista espírita porque eu já tinha trabalhado com revista espírita. E nós temos que tentar entender a partir daqui, certo? E aí eu escolhi as obras do Chico, para a gente entender. Por que eu escolhi a obra do Chico? Primeiro que quem me conhece sabe que eu não leio muitos livros, né? Eu procuro ler os livros que não vão me causar confusão no meu entendimento. Né? Então, muitas vezes as pessoas, vou confessar que muitas vezes as pessoas vi um livro maravilhoso, está aqui, lê. Eu levo para casa, mas eu não leio. Porque eu tenho medo danado de começar a ler e depois não saber se eu li num livro bom, num livro ruim, se aquilo é verdade, se aquilo é mentira e fazer uma confusão. Todo mundo aqui briga, o grupo daqui briga toda semana que eu tenho que olhar o The Chosen, não olho. Por quê? Porque é uma construção romantizada, é uma construção que não tem compromisso com a verdade. É uma construção feita como arte. Daí eu decoro um negócio, o Mateus está dizendo exatamente o oposto, eu cito The Chosen e esqueço do Mateus. Não tem como. Né? Eu preciso me comprometer com os meus objetivos, então não leio The Chosen. Né? Toda semana a gente tem a mesma discussão no grupo. Eu não vou ler o The Chosen. Certo? Da mesma forma, eu quase sempre faço meus estudos saindo de Kardec, ou nas obras do Chico, ou nas obras do Divaldo, ou nas obras de Ivone Pereira, que são as minhas preferências. Eu encontrei mais material acessível ao meu entendimento na obra do Chico. Porque daí se eu vou pegar uma Joana de Anjos, eu não vou entender, né? E aí também não vai dar certo. Então eu preferi a obra do Chico para nós usar como alicerce para a nossa construção. Para que a gente veja o que eu vou mostrar na frente, eu preciso apresentar algumas pessoas para vocês, se vocês ainda não conhecem. O primeiro é o Frederic Samuel Hahnemann, que foi a pessoa que criou o termo homeopatia. Vejam que ele desencarnou em 1843, então ele é antes de Kardec. Ele é 20 anos mais velho que o Mesmer. Tá? Então aqui eu peguei uma revista da Associação Médica para nós entender quem é ele. E aí vai dizer que, além de criar a homeopatia, né, foi ele que deu o nome, tá, gente? É que nem Kardec. Kardec, ele criou o espiritismo do ponto de vista que esse nome não existia, foi ele que batizou. Né? Não porque a doutrina seja o pensamento dele, que ele sempre vai dizer que não. Né? Então ele clinicou, ele era médico, clinicou durante algum tempo, mas ele começou a ver que a medicina não funcionava. Não era o resultado que ele imaginou quando ele se tornou um estudante. E aí
Como ele falava muitos idiomas, ele abandonou a medicina e falou, eu só vou traduzir livro. Em 1790, ele tinha 35 anos e ele pegou um livro para traduzir. O nome do livro era Matéria Médica. O livro é de William Cullen. E aí, quando ele leu o livro do Cullen, o Cullen falava sobre uma teoria, que a gente já viu que está espalhada desde a antiguidade, que é semelhante atrai semelhante. E daí ele achou um absurdo o que o cara escreveu. Ele quase pensou, não vou traduzir esse livro, porque isso aqui não pode ser verdade, o que está acontecendo. E aí ele achou que aquilo era uma bobagem. E esse outro médico, era um livro de medicina, ele estava falando sobre a malária, estava falando sobre o uso da quina na malária, e falando que a quina causava os mesmos sintomas que a malária, e por isso podia ser usado no tratamento. Como todo homem curioso, ele tomou a quina, né, para ver o que acontecia. E ele sentiu como se ele tivesse com malária. E daí ele começou a ver que realmente havia ali uma coisa para ser pesquisada. E aí ele vai a quina é uma árvore, né, gente? Tem muito na Amazônia, tá? Ele vai começar a se dedicar a esse estudo, né? E ele, estudando e se apoiando em evidências experimentais, de coisas que ele experimentou, e na filosofia, né, do Hipócrates, ele começou a trabalhar com isso. Semelhantes curam semelhantes. E aí ele idealizou uma nova forma de tratamento embasada na cura pelo semelhante. A gente sabe que a homeopatia é basicamente o uso de vegetais, né? Para curar chás, né? Infusões, ervas, né? É aí que está a homeopatia. Ou seja, não tem nada... A alopatia, que seria o termo que depois foi dado àqueles que tratam de forma diferente, é o uso de medicamento, né? É industrializado, de químico, na verdade. Né? Um é o natural, que vem do reino vegetal normalmente, o outro é a utilização do que é químico. Né? Como ele gostou dos resultados, ele voltou a ser médico. Tá? E foi tratando seus pacientes com essa nova ideia. E esse ano que ele voltou, que é de 1796, é considerado o marco do início da homeopatia no mundo. Em 1810, ele publicou um livro, que é o Organon da Arte de Curar, que é o livro importante dele, que todo mundo estuda por aí. Esse livro é considerado a Bíblia da homeopatia. E aí o Teixeira escreve um artigo, que é a Concepção Vitalista de Samuel Hammer, que eu consultei, onde ele vai dizer o seguinte, que nos parágrafos 288 e 289 desse livro dele, ele discorre sobre o tratamento do Mesmer. Então, veja, ele é homeopata, ele fala de uma medicina que é a medicina através do uso das ervas, dos vegetais, mas ele também acredita na teoria do Mesmer. Ele também acha que aquilo faz sentido, tanto é que ele introduz na obra dele as práticas do Mesmer. E olha que era lá no início, tá? Espero que ele não estivesse falando do banho com imã, né? Espero que ele esteja falando da imposição das mãos, né? Então, dizendo diferir da natureza do outro medicamento. Ele está admitindo como medicamento o que o Mesmer fazia, mas está dizendo que difere, que aquele é diferente. E ele caracteriza o mesmerismo como uma força curativa que já à época é muito negada e difamada, mas que é um presente com que Deus agraciou o homem. E que a força vital do mesmerizador sadio aflui dinamicamente para o indivíduo doente. Então, ele está dizendo, o fluido que está sadio dentro do magnetizador, ele consegue transmitir para o doente, né? Dando-lhe força vital, aonde ele estiver faltando. E ele continua dizendo que lá no Oregon, né, o Hahnemann diz que com esse passe magnético, então ele está falando do passe, ele não está falando do banho de imã, né? Operado por magnetizadores dotados de grande força natural, são poucos entre os homens, são operados às vezes, aparentemente milagres. Ou seja, são operados curas, que ele está dizendo não é milagre, tem uma explicação. Nós vamos achar uma hora. Certo? Então o que eu quero mostrar a vocês? Que a homeopatia, ela assumiu também os passes magnéticos. Ela incorporou ao seu trabalho os passes magnéticos. Vou apresentar outra pessoa para vocês, depois a gente vai entrar com o tema. Benoit Julius Murray, tá? Esse cidadão aqui é um dos caras, ou provavelmente a pessoa que introduziu a homeopatia no Brasil, tá? E muitas literaturas chamam ele de Bento Muri, mas não combina muito com
com o nome inicial. Curiosidade, ele nasceu na mesma cidade de Kardec 5 anos depois. Né? Vê como as coisas, as providências do plano espiritual ficam bem localizadas, assim, né? Ele teve tuberculose, e aí, naquela época se tinha tuberculose e morria, mas apareceu um homeopata, né? Que é esse conde aí, de Guide, e esse cara curou ele. Era um discípulo do Hahnemann e curou ele. E aí ele se interessou pelo estudo e começou a estudar homeopatia, né? E fez o curso e tudo mais. Fundou lá em Paris um dispensário. O que é um dispensário? Dispensário é a concepção que a gente tem que imaginar na época, né? Nós estamos imaginando uma época que ainda tem escravidão, muita pobreza, muita miséria. Médico era uma coisa para os nobres. Os pobres tinham um postinho onde se guardava medicamento e algumas pessoas de boa vontade diziam, essa erva você toma 5 vezes ao dia, né? Faz a infusão assim, isso era dispensário, né? Farmacinha dos pobres. Era uma farmacia dos pobres, com gente de boa vontade, né? Então ele fundou lá em Paris. Isso era sempre feito para quem não tinha recurso, tá? Depois ele decidiu vir para o Brasil. Aquelas coisas que ninguém sabe por que um cara desse veio para o Brasil, né? E aqui ele resolveu montar um projeto de colonização de acordo com as ideias de um cara que chama-se o Charles Fourier. Que já estava aqui sob influência, eu não quero entrar nesse mérito, gente, de comunidades mais coletivistas, assim, mais onde a propriedade não é de ninguém, tá? E aí, no ano seguinte, ele tentou implantar o projeto do falanstério do Saí. Então, ele recebeu a licença de Dom Pedro II, tá? E aí partiu num navio com 100 famílias para a Península do Saí. Quem sabe aqui onde é que é a Península do Saí? Acho que é ali em São Francisco. Oh, não sabe. Né? No encontro do Rio São Francisco com o Açaí. E lá ele chegou a fundar, inclusive, uma escola suplementar de medicina e um instituto homeopático, em 1842. Ali está o mapa. Quem já pegou a balsa ali que passa de São Francisco para São Francisco? Quando você chega do outro lado, é o Saí, né? Então esse falestério foi ali fundado, né? Em 1841 por colonos franceses, tá? Depois fracassou o projeto dele, ele voltou para o Rio de Janeiro e lá ele fundou o Instituto Homeopático do Brasil, que existe até hoje, e ele é o fundador, tá? E aí vai dizer que com João Vicente Martins, que a gente também vai ver daqui à frente, né, que era português, que também era um cirurgião, médico cirurgião, ele criou, aí então, no Rio de Janeiro, mais 26 locais de assistência ambulatorial, apesar de sofrer ataques da Academia Imperial de Medicina. Ou seja, óbvio que os médicos realmente eram contra essas iniciativas de popularizar a medicina, então eles acusavam ele de charlatanismo, porque ele usava a posição da mão, ele usava essas ervas, né? Então, mas era o que tinha para os escravos e os pobres, tá? E aí depois vai dizer ali que ele acabou regressando para a Europa. E outra pessoa que eu preciso apresentar para vocês é exatamente esse que eu falei, que trabalhou com ele no Rio de Janeiro, que é o João Vicente Martins, que também veio para o Saí, né? Era um médico português e um dos maiores divulgadores da homeopatia. Então, em companhia deles, eles vieram para o Brasil, né, para fazer esse apostolado de homeopatia, para difundir a homeopatia. Né, já conheciam Mesmer, os transmediúnico, o magnetismo experimental, e ambos introduziram vários serviços de beneficência no Brasil. Dedicaram-se com amor, excepcional amor e seriedade à coletividade brasileira. Vamos entender esses dois cidadãos. São dois europeus que vêm para o Brasil, têm conhecimento do mesmerismo, têm conhecimento da homeopatia, né? São pessoas que vêm para difundir essas coisas, uma medicina mais, vamos dizer assim, mais barata, né? Escolhe o Brasil para isso, né? Funda essa colônia aqui e trazem para o Brasil uma novidade, porque não tinha ninguém que conhecesse esse assunto aqui. Talvez conhecer, né? Mas não na prática, não fazia. Agora nós vamos pular para Humberto de Campos, para as revelações que a gente vai encontrar no livro de Humberto de Campos, especialmente no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então lá tem um capítulo 22, que é do Bezerra de Menezes, né, onde ele vai descrever como é que Bezerra de Menezes entrou na história do Brasil. Mas o que nós queremos dizer aqui para vocês é que é os dados relativos ao magnetismo. Então ele vai dizer que em 1818, primeiro império, né, o Brasil já possuía um grande círculo homeopático, sob a direção do mundo invisível.
O José de Bonifácio, que a gente sabe que foi ali, braço direito de Dom Pedro I, né? Ele mantinha correspondência direto com o Hahnemann. Se escreviam cartas, que era o que tinha na época. Né? E no segundo reinado, os mentores, então, invisíveis, né, aqueles que cuidam do Brasil no plano espiritual, localizaram na Bahia, no Pará e no Rio de Janeiro alguns grupos particulares que traziam esse movimento neo-espiritualista do continente. Por que está relacionando neo-espiritualista? Porque essas duas concepções, especialmente o Anton, é que abre a concepção de admitir que tem coisas que não são do corpo físico, podem ser da mente. E isso é considerado um avanço para o ambiente espiritualista, de conceber alguma coisa além do mundo físico. O grande movimento no mundo preparatório espiritismo tinha uma grande repercussão, e aí ele vai dizer literalmente, por volta de 1840, o influxo das falanges de Ismael, governador do Brasil, né, governador espiritual do Brasil, chegavam 2 médicos humanitários ao Rio de Janeiro, Bento Cury e Vicente Martins, que haviam feito medicina homeopata um verdadeiro apostolado. Então, quem é que providenciou que os dois, numa tarde chuvosa, disseram, nós podíamos ir para o Brasil? Ismael, mentor espiritual do Brasil, que chamou os dois para trabalharem aqui. Muito antes da codificação, conhecia os transes mediúnicos e o alcance e aplicação do magnetismo espiritual. Introduziram numerosos serviços de beneficência no Brasil e traziam por tema, dentro da sua maravilhosa instituição, a mesma inscrição que a gente tem na bandeira de Ismael, que é o lema também da nossa Federação Espírita Brasileira, né, que é Deus, Cristo e Caridade. Então, quem trouxe o passe magnético para o Brasil não foi os espíritos, foi os homeopatas, especialmente as duas figuras chamadas para o trabalho por Ismael. E aqui a gente precisa começar a se dar conta que Ismael e Jesus eles não usam só os espíritas, não. Eles usam qualquer coisa que seja por bem. Eles não estão nem aí se a gente se classifica em espírito, evangélico, fulano. Para eles, isso aí, eles querem o bem. Para eles só existe um conceito, a verdade. Que é as leis de Deus que nós precisamos entender. As denominações e as divisões e as brigas são por nossa conta. Eles usam de qualquer recurso. Indescritivelmente foi o seu devotamento à coletividade brasileira, né? Sobre os altos desígnios do mundo espiritual. Então, eles não fizeram o que deu na cabeça. Foi planejado no plano espiritual, certo? Nas suas luminosas pegadas, seguiram mais tarde outros pioneiros da homeopatia e do espiritismo. Depois deles, alguns homeopatas continuaram fazendo isso e alguns espíritas. Então, os espíritas é que pegaram de emprestado dos homeopatas os passes magnéticos. Foram eles, os médiuns homeopatas, que introduziram aqui os passes magnéticos. Então, quando a gente diz passe espírita, a gente está pegando um negócio que não é nosso. Como auxílio imediato das curas, Hahnemann conhecia a fonte infinita de recursos do magnetismo espiritual e recomendava esses processos aos seus seguidores. Aqui eu botei só as idades ali do Mesmer e do Hahnemann para a gente ver que é mais ou menos 20 anos de diferença entre um e outro. 21 no nascimento. Continuo dizendo que Humberto de Campos escreveu no livro. Jesus, com as suas mãos suaves e misericordiosas, fez viver no país, abençoado dos seus ensinamentos, as curas maravilhosas dos tempos apostólicos. Então, a partir de agora, quando a pessoa dizer assim, cara, eu não concordo em fazer cura, eu vou dizer, fala com Jesus, foi ele que decidiu. Vai lá questionar Jesus, porque foi ele que decidiu que ele ia reviver aqui as curas. Abnegados médios curadores, desde os primórdios da organização da obra de Ismael nas terras do Brasil, espalharam como instrumento da verdade as mais fartas colheitas de bênçãos do céu. Curando os enfermos, os novos discípulos do Senhor restabeleciam o espírito geral para a grande tarefa. Vestindo os andrajosos, trocavam as almas de uma nova roupagem de esperança. Enquanto a Europa discutia o espiritismo somente na parte teórica, né, na parte científica e tudo mais, no Brasil penetrava um espiritismo que tinha as características do cristianismo antigo, que aqui ele vai chamar de cristianismo revivido, ou redivivo, como quiser. Né? Então, essa decisão, gente, foi de Jesus.
de restabelecer um espiritismo como um espiritismo não, um movimento cristão como era lá no início do cristianismo quando ele estava entre nós, né? Aqui no Brasil, todas as instituições se alicerçam no amor e na caridade. As próprias agremiações científicas que tem aqui no Brasil, de vez em quando aparecem, né, para cultivá-las na roupagem de metapsíquica, são absorvidas no programa cristão, sob orientação invisível e indireta dos emissários de Jesus. O Senhor aqui é Jesus, tá? Então, quem decidiu que nós íamos seguir aqui com o cristianismo, não estou falando de espiritismo, com o cristianismo, que remonta esse cristianismo de caridade, de prática do evangelho de Jesus, foi Jesus. A gente fica discutindo que é bom dar uma brigada num sábado de tarde com chuva, né? Continua aí ele dizendo que todas as possibilidades de energia são por Ismael aproveitadas. Todas, não é só os espíritos. Para o bem comum e para a tarefa de todos os trabalhadores. E é por isso, ouçam bem o que eu vou ler agora, e é por isso que todo grupo sincero do espiritismo no Brasil tem água fluida, terapêutica do magnetismo espiritual, homeopatia, cura de obsessão e os auxílios gratuitos no serviço de assistência aos necessitados, dentro do mais alto espírito evangélico, dando de graça aquilo que você recebeu como esmola. Então, uma das pessoas diz assim, mas esse negócio, podia tirar o passe, né? Podia tirar a água fluida, podia tirar a assistência social, né? Assistência social é coisa do Estado, o espiritismo não pode fazer. Complicado, né, gente? Quando a gente se levanta contra uma decisão de Jesus. O movimento, para quem não entendeu, do cristianismo, tem um dono. Chama-se Jesus Cristo. Então, quem quiser entrar no negócio, pelo menos aceite a orientação dele, né? E essa é a orientação dele, segundo Humberto está nos contando. Ditou para o Chico um livrinho que chama Pensamento em Vivo, que é dessa finurinha, ninguém dá bola para ele, e eu acho que é um livro. Fiz a palestra na terça-feira sobre ele, né? Eu acho que é um livro que, para mim, é fantástico a gente leia com atenção. E lá nesse livro, ele abriu um capítulo que chama Vontade, porque a gente entende mais ou menos o conceito de pensamento, né? Mas a gente tem uma dificuldade danada para entender o conceito de vontade. E daí ele vai dizer assim, o cérebro, se ele está falando de cérebro, a gente está falando de corpo físico, tá? O cérebro é o dínamo que produz energia mental. Pensamento produz uma energia. Essa energia, o Emmanuel está chamando de energia mental. Se é energia, não é, só tem duas coisas no mundo além de Deus, né? Energia mental é resultado da ação de um ser inteligente, mas a energia não é inteligente. Então ela só pode ser matéria. Basta eu pegar o Einstein, que o Einstein equivaleu a energia e matéria. Então, pensamento é matéria. É uma criação do dínamo. E o dínamo é o cérebro. Certo? Portanto, o pensamento é uma energia eletromagnética. Por quê? Porque ela tem propriedades elétricas e ela tem propriedades magnéticas. Certo? Vou passar rapidamente os conceitos, porque daí é física pura, né? Eletricidade é aquilo que a gente tem que está ligado ao computador, que baseia-se no deslocamento do elétron, né? Lá a partir do átomo, o elétron vai se deslocar e vai formar uma diferença de potencial entre dois polos, né? E o magnetismo, nós temos que entendê-lo para nós entender rapidamente que é um campo que é criado, onde atua uma força e dentro daquela força ela tem determinados comportamentos, como, por exemplo, alinhar os íons de um ímã ferroso. E aí ele vai ter dois polos, positivo e negativo, que vão atrair ou repelir outros polos, né, conforme as leis da física. Mas o pensamento tem as duas coisas funcionando ao mesmo tempo. Tanto o fenômeno elétrico quanto o fenômeno magnético. Né? Nós até agora examinamos a parte magnética. E acho que não vamos entrar na parte elétrica. Que está nos interessando a ação magnética hoje. Né? Certo? Mas aqui eu tiro uma dúvida que não pode mais ter daqui para frente. Pensamento é matéria. E aí ele fala assim da nossa mente. A mente quem tem é o espírito, gente. A mente é o órgão que o espírito tem.
Não tem espírito com mãozinha nem com pé, tá? O espírito só tem a mente. E lá ele diz o seguinte, a mente, nós podemos comparar um escritório. E nesse escritório tem 4 departamentos. E tem a sala do chefe. A sala do chefe não é departamento. A sala do chefe é o gabinete do chefe. E o chefe tem um nome, chama-se vontade. Então tem 4 departamentos que querem isso, querem aquilo, querem não sei o que tem, papapá. Mas eles têm que pedir para o chefe, se o chefe vai concordar. E é assim que a nossa mente funciona. Rapidamente olhando os 4 departamentos. Departamento do desejo, né? Normalmente a nossa perdição está ali, tá? Que a gente deseja aquilo que a gente já está viciado em fazer, que traz prazer imediato. Né? Mas também nós sabemos que o desejo não está na nossa vida por acaso. Né? Deus nos colocou para que a gente fosse estimulado ao trabalho. Que a gente só estava dormindo dentro da caverna o dia inteiro. Né? Daí ele botou gosto na laranja para a gente aprender a plantar laranja. Tá? Nada na obra de Deus é um acaso. O erro é a gente só viver para o desejo. Tá? Então ela tem a sua função. Tem o da inteligência, que representa o presente. É o que a gente deveria estar fazendo. E é o que nós estamos fazendo. Nós estamos usando a nossa inteligência. Nós estamos hoje no departamento da inteligência, exercitando-a. Existe o departamento da imaginação, que é a gente viver no futuro. Ah, vai acontecer isso, vai acontecer. Metade das coisas não acontece, mas é importante a gente imaginar, porque nossos sonhos estão aqui, né? A gente muitas vezes se dispõe ao trabalho por causa da imaginação, tá? E o da memória, que nos remete ao passado. Lá estão todos os nossos registros de tudo que viveu todo dia. E aqui eu botei do lado uma figura, todo mundo pedindo o mesmo recurso. Qual é o recurso? O tempo. E quem vai dizer é a vontade. A vontade vai dizer, não, faça isso ou faça aquilo. Deu para entender o conceito? Então, o Emmanuel vai dizer, a vontade é a gerência esclarecida, tem que botar razão nessa vontade. E vigilante, ela tem que cuidar para a gente não fazer os erros que tem feito nos últimos tempos. Governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-nos por auréola luminosa razão. Todos os santos são representados com uma aureolinha, né? É porque a vontade deles está ali representada, né? E aí eu botei ali o barco, né? Para a gente fazer um comparativo, o motor do barco é o cérebro, ele produz naquele movimento da água, que nós vamos dizer que é a energia, né? O pensamento, mas o leme vai dizer para onde é que eu vou jogar essa força toda que o motor está produzindo. Vou fazer a volta ou vou continuar para frente? Né? Ela que vai dizer. Tá? E o conceito, na verdade, é do Emmanuel, né? Ele que compara ao leme. Beleza? Muito importante essa parte do Emmanuel. Vamos para... Todo mundo agora se concentra, né? E nós vamos para o André Luiz, que é onde está realmente... nós, na academia, a gente chama estado da arte. Estado da arte é o que tem de mais novo publicado sobre o assunto. É o que é mais moderno. Então, a gente não diz que é o conhecimento mais bonito, a gente diz que é o estado da arte, porque todo conhecimento é uma arte, tá? Dominar o conhecimento é uma arte, certo? E eu acho que André Luiz é o estado da arte nesse assunto. Antes do André Luiz, eu vou resgatar aqui nossos conhecimentos de física, né? Para a gente entender o que é uma onda, porque ele vai bater no negócio de onda, né? Aliás, a gente já passou pelo negócio de onda, né? Mas a gente vai pegar pesado agora. E aí a onda é só a gente olhar para o nosso mar que a gente vai entender a onda, né? A onda, ela tem lá uma crista e um vale. Uma hora ela vem por cima, uma hora por baixo. Quando ela faz uma crista e um vale, a gente chama de ciclo. E esse ciclo, ele tem um determinado comprimento. Se eu medir da onde nasceu a onda até onde terminou esse ciclo, tem um comprimento. Esse comprimento ele é inversamente proporcional à frequência. O que é a frequência? É quantas vezes ocorre o ciclo por segundo. Isso é medido por uma unidade que nós chamamos Hertz. Certo? Quanto mais ela oscila, ela tem que ficar mais... Né? O comprimento tem que ser menor, para que ela consiga num segundo fazer várias vezes. Então... nós podemos dizer que quanto menor é a frequência, maior é o comprimento. E quanto menor o comprimento, maior a frequência. Porque está acontecendo aquele ciclo mais vezes dentro do mesmo segundo. Então eu desenhei 2 ondas. E eu desenhei aqueles 2 limites para mostrar segundo 0 e segundo 1.
Dentro do segundo, a primeira onda repetiu 3 vezes. Tem 3 cristas e 3 vales. E no segundo, tem 8 repetições. Tem 8 cristas e 8 vales. Certo? O celular de vocês é atualizado? Em que banda ele está? Em que banda ele está funcionando? 2G? 5G. O que é 5G? 5 GHz. Então vocês viram que as ondas não têm esse comprimento de 3 e 8, né? Se a onda do celular é 8 GHz, vocês imaginam quantas vezes ela oscila em 1 segundo. Dificilmente nós vamos medir qualquer coisa em hertz. Nós vamos medir terahertz, gigahertz. 1 giga seria o quê? 1 milhão de Milhão. oscilações? É isso, né? Milhão. 5 mil. 5 mil? Milhões? 5 milhões. Acho que é milhões. 5 milhões. Então vocês viram que as frequências de onda que é onda eletromagnética, tá? A onda que alimenta o nosso celular, ela é eletromagnética. Tá? A do som é eletromagnética, né? A do micro-ondas é eletromagnética, o infravermelho é eletromagnético. A onda da luz é eletromagnética. Por exemplo, vocês precisam saber que a gente só consegue enxergar com esses olhos as ondas eletromagnéticas que estão num feixe de frequência visível. E aqui eu vou assustar vocês, mas a gente não vê a matéria, a gente vê as ondas da matéria. A gente vê a luz. Né? Então eu olho para o Oscar, eu não vejo o corpo do Oscar, porque senão viria um monte de eletrãozinho correndo ali. Eu vejo a luz que está sendo irradiada do corpo dele. Pelo espírito de luz, né? Obrigado, Marco. Já chegou numa conclusão que não tem lá na frente. Agora vamos para o André Luiz nos domínios da mediunidade. Ele tem um diálogo com o Aulus, né? Na verdade, o diálogo é com o Hilário e o Aulus. Mas o André Luiz está ali. Sobre o tal de psicoscópio. Vamos resumir. É um binóculo que olha para a pessoa e diz como é que estão as emoções, o que ela está pensando, o que não está. Porque se pensamento é matéria, um espírito evoluído olha para nós e diz, já sei o que tu estava fazendo, sei o que está nessa cabeça. É por isso que Cristo vai dizer que tem o pecado em pensamento. Porque é uma criação. Né? E daí o Aulus diz assim, um homem encarnado é um gerador de força eletromagnética. Por que o encarnado? Porque o gerador está no cérebro. O cérebro é do corpo físico. Com oscilação por segundo, hertz. Todas as substâncias vivas na Terra emitem energias, enquadradas nos domínios da radiação ultravioleta. Tudo que é vivo tem elétron, tudo que é elétron se agita, tudo que gera agitação gira onda, tudo que é onda tem frequência. Bah, agora forçou. Continua o Aulus explicando para ele. O passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Campo, conceito de Einstein. Campo de Einstein. Tudo que está dentro do campo sofre influência do campo magnético. Vocês sabem que na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria, né? Hoje já se sabe que tem o fóton, que tem, enfim, várias partículas que são menores que o átomo, que já são conhecidas. Que antes do átomo encontram-se as linhas de força, energia é matéria. Então pensem sempre, porque energia é matéria, pensamento é matéria. Então, menor do que o átomo é as partículas de pensamento. Aglutinando os princípios subatômicos, abaixo do átomo, e que antes desses ainda tem a vida mental. Menor ainda do que o pensamento é a própria vida mental nossa. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajustando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. Opa, tem conceitos importantes aqui. Primeiro que ele está dizendo, uma coisa que a gente já viu, que na assistência magnética é estabelecida uma corrente magnética entre as pessoas. Se for uma cura, né, entre aquele que é o paciente e o magnetizador. E aí, os recursos espirituais, eles se preparam, eles se entrosam para ter a emissão e a recepção. Né? Mas na ajuda magnética, o curador ajuda o enfermo para que ele mesmo ajude a si.
Então aqui a gente já começou a ver um negocinho diferente. Eu só vou te ajudar, tu vai ter que fazer. O enfermo vai ter que fazer. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que as servem no tempo do corpo, edificando valiosas reconstruções. Então, eu faço a troca magnética, quem recebeu reergue a sua vontade, a sua vitalidade, né, o seu desejo no bem, e aí ele convoca os vários elementos microscópicos do corpo dele para fazer o trabalho, gente. É por isso que eu disse que não é o magnetizador que cola as tripinhas do coração. Porque só a célula do nosso corpo pode fazer isso. Aliás, esse princípio deveria ser fácil para nós espíritas, porque a gente sabe que se o espírito não está ligado ao corpo, o corpo perde a vida, porque a única coisa que pode se manifestar sobre um corpo é o espírito que se ligou nele na concepção. O outro não pode. Aí o Hilário, e por acaso podemos fazer esse tratamento à distância? Sim, desde que haja sintonia entre aquele que o administra e aquele que o recebe. Nesse caso, diversos companheiros espirituais se ajustam no trabalho do auxílio, favorecendo a realização, e a prece silenciosa será sempre o melhor veículo da força curadora. A prece será sempre o melhor veículo da força curadora. Certo? Gente, olha que importante a palavra sintonia. Sintonia lembra rádio, né? Mas vamos lembrar aqui quem conheceu o rádio que é sintonizado assim, né? Aquilo ali, aquela sintonia, era calculada pelo seguinte. Vamos ver se eu consigo dar uma explicação horrível, né? Porque eu não entendo nada disso. Mas é assim, ó, a onda, ela é medida, certo? Ela tem uma altura. Quando a gente vai calcular a antena do rádio, a gente calcula para que seja uma fração da altura da onda. Porque daí a onda vai conseguir ser captada naquele aparelho. E a gente sintoniza, modula a frequência do nosso aparelho receptor para receber determinada frequência. Então, com as rádios antigas, dizia assim, aqui fala a rádio AM Itapema, 458 MHz. É porque era a frequência dela para você ir lá e achar na recepção a mesma frequência. Então, quando a gente fala em sintonia, é a gente estabelecer que a onda de um tem que ser igual a do outro. Tem que ser na medida do outro.